Javupá, de Pamaí, Tireri Manjerá, Rajutequá, Tenondeporang, Parelheiros. Eu disse bom dia a todos e que meu nome então é Gerá Potumirim e vim lá de Parelheiros. Muitos Juruá, no caso são vocês, de São Paulo ainda. Muitos não sabem, né, que tem aldeias na capital de São Paulo, aldeias do povo Guarani, então, que é o meu povo. E aí, então, hoje eu estou aqui para conversar com vocês um pouquinho, agradeço o convite. E essas saídas, independentemente do tema, ou da ação, ou da atividade que vai fazer fora da aldeia, para mim, dirá que sou educadora, que sou liderança, digamos que sou uma agente comunitária no sentido do trabalho de fortalecimento cultural também e de vários outros assuntos da aldeia. Para mim, independentemente como eu disse, do que vem fazer aqui na cidade, para mim é sempre bom e saudável falar com o Juruá, com o povo Juruá de São Paulo, que às vezes então se imagina ou se pensa que só tem Nhandequeiro, como a gente fala, os indígenas, os povos indígenas lá no Xingu, lá no meio do matão, de tanga, com uma pena na cabeça, ou pintado assim, e que fica fazendo aquele barulho que a Xuxa inventou, né? E que fora disso, e que se não é assim, não é mais indígena, né? Mas daí eu gosto muito de sair, às vezes, da cidade para falar do orgulho que tenho em dizer, então, que tem aldeias Guarani na capital de São Paulo e que tem pessoas que, ainda que tenha muita influência da cultura do Juruá, dessa cultura tão envolvente, tão cheia de coisas, e que, às vezes, infelizmente, é tão atropeladora também, referente à minha cultura, ainda tem pessoas que não falam português. Tem pessoas que vivem feliz mesmo sem nunca ter ido e nem pretende ir no McDonald's num final de semana. E que valoriza completamente todos os ensinamentos do quanto é importante viver em equilíbrio com a natureza, né? E aí, então, eu venho dessa realidade, assim, para falar, então, um pouquinho, talvez, de um tema que também gosto bastante, que é das danças, né, de como a aldeia tem isso, como a gente vive isso, né? E aí eu acho que já vi de tudo na aldeia, nesse aspecto, tem com as próprias pessoas da aldeia, mas também com os Juruá que vai para a aldeia, que tem, como vivo bastante, às vezes, na cidade, também já vi um pouquinho de tudo também na cidade, né? E aí, já vi Juruá ficar meio assim na aldeia, quando vê os Nhandequeiros Guarani dançando sem camisa, os homens, né, Auaqué, dançando sem camisa, daí fica com o corpo suado, bonitão, saradão. Mas que às vezes alguns Juruá olham e falam, nossa, tá tudo suado. Mas porque daí, para esse Juruá, de repente, o dançar, né, o movimento do corpo tem que ser aquela coisa, devagar, meio chique, assim, né? Paradinho, assim, né? Mas, enfim, no nosso mundo, né, de humanos tem de tudo, né? Tem gosto para tudo, tem pessoas de vários pensamentos, de formas diferentes de ver tudo. Mas, enfim, na minha cultura guarani, na minha cultura guaranimbá, as danças elas estão muito pautadas no mundo coletivo, como é quase tudo na aldeia. Tudo se faz junto, tudo se precisa ter pessoas juntas para fazer, né? Então a dança é uma das coisas, um movimento na aldeia, uma prática na aldeia que tem essa necessidade de que uma pessoa só fazendo não tem muita graça, assim. Daí temos uma das danças mais vividas na aldeia, mais contemplada e mais gostosa de fazer e muito importante para a gente, se chama Chondaro. O Chondaro é uma dança que prepara as pessoas fisicamente para ter, de fato, um corpo que tem um equilíbrio também para se suportar,
Porque, por exemplo, para os Guarani é muito ruim a gente sentar assim. Que daí as costas vai ficando para cima, vai ficar corcunda mais cedo e o corpo vai atrofiando, os mais velhos falam. Daí a forma correta de sentar é assim, tem que ficar com o corpo ereto. E a dança dos Chondaro, que é uma dança circular, que tem bastante gente fazendo, traz essa necessidade, aliás, vem para corrigir essa necessidade do corpo também, de ter um corpo ereto. E aí, para esse corpo ser ereto, tem que ter uma força também muscular, o corpo tem que estar saudável. E aí, essa dança, entre outras situações que se coloca também, que é para ter agilidade, para correr bastante quando precisa, ou para aguentar dançar por muito tempo se precisa, de repente se tem que ir para a Avenida Paulista, fechar a rua para lutar pela demarcação, tem que aguentar ficar ali dançando por 2, 3, 4, 5 horas. E aí tem essa dança que a gente chama de Chondaro Jiroku. E aí a gente tem também a Chondaria, que é das meninas. Daí os Chondaro, a dança do Chondaro, tem um senhor na minha aldeia que tem quase 70 anos, e juro, não é brincadeira, como o Jiró fala, juro mesmo. Consegue dançar por 2 horas seguidas. E não é uma dança circular, só correndo assim um pouquinho. É uma dança que ele desenvolve vários movimentos de ataque para outras pessoas que estão dançando, e essas outras pessoas têm que estar atentas. Mesmo cansado, mesmo que esteja dançando há mais de 1 hora, tem que estar atento, porque o Pedro Vicente, que é um senhor de quase 70 anos, está dançando, mas, de repente, levanta o pedaço de pau que ele está e coloca na frente de uma pessoa que está dançando. Daí ele tem que estar prestando atenção para passar. Assim. Daí ele coloca esse por cima, por baixo, e aí ele se joga com o corpo no chão e começa a virar na frente das pessoas, as pessoas têm que ficar pulando. Enfim, é muito bonito. E aí as Chondari, que é para as meninas, para as mulheres, também tem todas essas afinidades, assim, essas intenções, o objetivo de ter o corpo forte, a perna forte, mas é um pouco diferente, assim. Daí, se a gente dançar, mulheres, a ideia é que eu vou ficar tentando pegar no seu cabelo. E aí você tem que ficar esperto para não pegar, porque se eu pegar, você tem que dançar comigo até eu achar. Bom, assim, não pode mais ser lutar, porque a ideia é você estar esperto e eu tentar pegar também, assim. E aí, enfim, falando assim, talvez pareça que não tem muita graça, assim, mas é bem legal, assim. É bem divertido, assim, esse atento que a gente tem que ter. Enfim, daí tem esse Chondari, que é super legal, onde todo mundo fica feliz, vibra. E eu, acho que em 2010, a gente fez um projetinho para os editais de Juruá, para o edital do VAI, que é municipal, né, da Secretaria Municipal da Cultura, porque as aldeias da capital de São Paulo, ainda que tenha pessoas que não falem mais, ainda que não fale o português, que não valorize as coisas do Juruá na cidade, querendo ou não, a gente já está, né, num mundo muito tecnológico, um mundo muito cheio de coisas de Juruá, e que as coisas vão se transformando, né? E aí a gente começou a conversar sobre o Chondaro, sobre a dança do Chondaro, que já estava acontecendo pouco, que as pessoas não estavam dançando muito. E aí eu comecei a relatar para os meus irmãos, para os meus amigos, o quanto o Chondaro e as Chondari, mas principalmente o Chondaro, que eu tinha mais na cabeça, era bom quando era criança. E que quando ia acontecer o Chondaro, eu já corria para sentar no chão, para eu sentir o batido da terra embaixo de mim, assim, que quando os Chondaro começavam a dançar, rolava essas pisadas fortes na terra e que fazia a terra tremer embaixo de mim, sabe? E aí uma das coisas que acontecia também nessa dança é que os homens ficavam tentando se derrubar usando o ombro, assim. Daí está o círculo acontecendo e aí vem 2 para o meio e uma das tentativas do Chondaro se sobrepor
um para o outro era derrubar o outro no ombro, assim. E aí, quando isso acontecia, era muito vibrante para mim, porque o Guarani é longe, esse pau. Mas daí não tinha briga, tinha o agudjewet, que é como, enfim, como os capoeiristas fazem também, né? Quando derrubam um outro, vai e dá a saudação e levanta de novo. Enfim, daí depois tem uma outra dança também, que a gente chama de tangará, que eu gosto muito de fazer com Juruá, que é uma dança que está homens e mulheres todos juntos, e aí tem uma fileira de um lado, uma fileira do outro, e aí tem uns passos que todo mundo se encontra no meio e fica trocando de lado. E aí essa dança, uma das partes que eu mais gosto é quando a gente fica cruzando o pé assim, e aí o músico que está tocando o violão controla. E aí então tem um momento exato para você fazer esse movimento. E aí, dependendo do músico, ele fica fazendo isso o tempo inteiro. E aí os que estão dançando também entram nessa situação de desafio, sabe? Que você não pode errar esse passo, então você tem que fazer. E, às vezes, dependendo de quem toca, fica 5 minutos fazendo esse movimento. Para e volta, para e volta, para e volta. E quando o Juruá vai na aldeia, quando a gente faz o roteiro de visitação e tem essa prática para visita, assim, os Guarani, que, por sua vez, somos bem brincalhão, bem feliz. A gente ri de tudo, costumamos rir de tudo, até, né, da situação atual da política, que, né, nos dias de hoje ainda a gente tem que lidar com um governo que é do povo civilizado e a gente é ignorante. E a gente é selvagem, silvícolas, e que ainda assim hoje temos que brigar para provar para esse governo atual, que é do povo civilizado, que alguns pedaços têm que ser nosso, porque um dia tudo isso foi nosso. E aí a gente, mesmo assim, a gente é muito feliz, assim. É uma forma, eu acho, que de sobreviver até hoje, culturalmente falando também. Daí, então, os Guarani, quando vê grupo de Juruá, gosta muito de fazer essa dança, porque os Juruá se enrola todo, é muito gostoso, é muito feliz de fazer esse toque com violão e fazer os Juruá dançar e se sentir desafiado também. E, às vezes, um que nunca foi na aldeia consegue fazer, então é bem legal, assim, o quanto fica feliz também. Mas, enfim, daí, por último, acho que vou contar uma coisa que eu gosto de contar para os Juruá, que aí nessas misturas de cultura também, alguns Juruá que vai na aldeia ou fora da aldeia mesmo perguntam se na sua aldeia tem Natal, tem Ano Novo, vocês festejam Páscoa, essas coisas. Daí alguns Guarani que não quer falar muito ou não sabe falar direito português, fala que não e ponto. Mas daí quem sabe falar um pouco mais, fala. Daí como eu gosto de falar também, porque eu observo algumas coisas interessantes. Que eu falo que, sim, na aldeia tem os tais do forró bodó, assim. O povo gosta bastante de forró. E aí, Natal e Ano Novo, na minha aldeia, em Parelheiro, sempre tem forró, assim. Mas não tem nada, assim, não é Natal e Ano Novo, porém não tem nada do que se tenta fazer ainda na cidade. Do pouquinho que eu também vejo na cidade, pelo menos com amigos meus, também não tem mais sentido como antes tinha para o Juruá. É uma coisa só para movimentar o mercado do capitalismo, eu acho. Daí, então, na aldeia, muito menos. Assim, não tem Natal, ceia, juntar família, até porque está todo mundo sempre junto ali, né? Não faz sentido. Daí o que rola, então, é botar uns forró assim, e dançar muito, assim. E aí muitos amigos de Juruá perguntam por que vocês ficam rodando para dançar forró? Porque os Juruá, né, dançam forró, por mais movimento que tenha, fica meio que num lugar só, né? E os Guarani, na aldeia, tem que fazer o círculo, sabe? Tem que dançar forró e tem que fazer esse movimento circular. Que daí eu falo que é por conta
das danças tradicionais indígenas serem sempre muito circular, nunca é muito parado, né? Tem que circular. E aí, então, no forró, na música de vocês, essas danças que acontecem na aldeia também tem que ser circular. E aí, o Zé, que é um professor de arte da USP, perguntou: vocês não ficam tontos rodando? E aí eu falei: você dança forró, Zé? E aí ele falou: não, jamais. E aí eu consegui levar eles para o forró da aldeia, porque eles foram para ficar uma semana na aldeia, para justamente ter essa vivência assim, do movimento do corpo, como os Guarani dançam, como os Guarani vivem. E aí eu falei: vocês vão conhecer um momento tradicional, como os Guarani vivem na cultura, mas talvez era legal vocês terem esse contato da influência da dança do Juruá e como ela se desenvolve com os Guaranis. E aí o Zé acabou dançando comigo, deu duas voltas. E aí ele falou: não fiquei tonto. Mas, enfim. E aí um outro costume nosso, Guarani, é que quando a gente fala nas reuniões da aldeia, ou sobre alguma coisa na aldeia, como tudo está ligado um no outro, a gente não costuma falar de uma coisa só. E aí isso acaba fazendo a gente falar muito, assim. E aí eu tenho que me policiar com isso. E aí, acho que vai ter tempo também para vocês fazerem perguntas. E aí, se eu tiver condições de responder as dúvidas de vocês, estaria à disposição. Mas, claro que, como vocês também, mesmo sendo indígena do povo Guarani-Mbuiá, não vou saber tudo, nem da minha própria cultura. Porque é muito complexo, né, as coisas da vida. E a cultura Guarani-Mbuiá é muito bonita e pretendo ainda aprender muito e me dedicar muito à sabedoria dos meus Tiramões, das minhas Tidiari, que são as pessoas mais velhas da aldeia, mas ainda estou no processo. Mas sei que, infelizmente, um dia vou morrer e não vou aprender tudo que esse povo sabe, assim, do qual eu me orgulho muito. E sou muito feliz de fazer parte dela. Mas, até pela atenção. Obrigada. Bom dia a todos. Eu estou um pouco cagada, né? Porque São Paulo destrói um pouco a vida da gente. Deixa eu ver meu tempo, porque eu perco um pouco o controle, 10h04. Bom, o que a gente está falando aqui, eu já vou pegar um gancho na fala da companheira para a gente dar continuidade ao debate, falando sobre os corpos desviantes, as culturas desviantes, os corpos marginalizados, que não são os corpos marginais. São os corpos que são colocados à margem, né? Nossos corpos não são marginais, né? Nossos corpos foram colocados à margem. Nossa cultura não é marginal. Nossa cultura foi marginalizada. Existe uma diferença. O que a companheira estava dizendo era exatamente sobre cultura, sobre vivência, sobre diferença, sobre culturas e crenças e, enfim, modos de viver que são colocados de uma forma completamente fora da norma, porque a norma ela é sempre branca, ela é sempre cisgênera, ela é sempre heterossexual, ela é sempre cristã, ela é sempre monogâmica, ela é sempre dona da terra, ela é sempre governada por homens, senhores, pais de famílias, cheios de testosteronas, fibra forte, aqueles que fazem acontece. Essa é a norma. E tudo que fuja disso é a desordem, é a dissidência, é o desviante, né? E a gente estava conversando no camarim sobre será que dizer o termo desviante não reforça uma ideia e um conceito ainda mais pejorativo, ainda mais negativo? Que a gente pode cair neste caminho, né? A gente pode, de repente, se perder ao tentar trazer, elucidar as diferenças, a pluralidade. Eu detesto essa palavra diversidade. Eu acho que a palavra diversidade já foi banalizada demais. O capitalismo já aprendeu a usar diversidade para vender, para dizer nós somos a favor da diversidade. A nossa empresa atende à diversidade.
mas as pessoas não sabem nem tratar travestis e transexuais pelos pronomes corretos. As pessoas não sabem a diferença entre gênero e sexualidade e estão ganhando prêmios sobre diversidade. Então, eu odeio a palavra diversidade, assim como eu odeio a sigla LGBT, que é uma sopa de letrinha que não representa, em sua massa, todas as outras letras. Nós estamos falando de um movimento que não movimenta, e quando movimenta, movimenta para homens, gays, cisgêneros, do Pink Money. Enquanto mulheres lésbicas são estupradas, enquanto bissexuais são colocadas como safadas, e travestis e transexuais, 90% permanecem mortas e silenciadas na prostituição para não morrer de fome. Então, que movimento e que sigla é esta? Para onde movimenta, né? Para quem movimenta? Nós estamos aí há tanto tempo gritando por uma despatologização, pelo direito ao nosso corpo, pelo direito às nossas identidades, pelo direito à nossa própria estética, pelo direito às nossas vozes, e nós nunca conseguimos. Então, não queira, podem... O movimento Gay da Bahia já escreveu nota, não sei quem já escreveu nota, escrevam, porque vocês têm tempo, né? Para estar escrevendo nota, porque tem tempo. Né, dizendo o que quiserem, mas não me incluem uma sigla que não me representa. Eu acho que esse microfone está tão ruim. Esse está melhor. Odeio este retorno, mas tudo bem. Então, não me coloque numa sigla que não me representa, que nunca me representou, né? Porque o CID, o DSM, aí, para quem não sabe, o CID, nós estamos ali no Código Internacional de Doença enquanto transexualismo, eu me reconheço e me coloco politicamente enquanto uma mulher transvestigênere. O que significaria o termo transvestigênere? Eu não quero apagar politicamente, historicamente, a vivência e o trajeto que as mulheres travestis sofreram neste país. E sofrem até hoje. E quando eu digo isso, eu estou falando de Operação Tarântula na ditadura militar, eu estou falando de silicone industrial, eu estou falando de uma longa jornada de dor, luta e sofrimento. E que, sim, estas mulheres precisam ser lembradas, precisam ser faladas. E estou falando de terminologia, de semântica, de palavra, de nome, que é uma grande bobagem. Né? Porque quando a gente não se tem sequer nome, falar de nome é uma grande bobagem. Num país onde nós precisamos que psicólogos, juristas, pessoas cisgêneras que sequer conviveram com pessoas transvestigêneres aleguem que eu posso ser chamada como Érica para que eu seja Érica, falar de nome é uma grande bobagem. Mas precisamos ainda falar de nome porque estamos condicionados e condicionades a lidar com os nomes, a falar, a nomear tudo. Essa necessidade humana, contemporânea, pós-moderna, não sei de onde veio essa necessidade de que tudo tem que ter nome. As coisas não podem apenas ser, elas precisam ser nomeadas. Então a gente precisa dizer que vagina é de mulher, a gente precisa dizer que pênis é de homem, porque nós já temos um preconceito, uma ideia preconcebida da importância de designar que pessoas têm gêneros a partir de genital. O que não é orgânico, o que não é por acaso. E aí quando eu me digo eu, penso em homens brancos, ciência médica, né? Início ali do século XVI, período moderno começando, Descartes e companhia, né? Os grandes pensadores, esses senhores do bem, né? Esses senhores da cultura, da filosofia, esses senhores da arte, esses senhores do saber, né? Quando começa a se construir um pensamento que já não precisa mais de Deus, então se você acredita que a Bíblia deve ser traduzida pela primeira vez para o alemão, porque o homem é capaz de fazer as suas próprias interpretações e não precisa mais que o padre o faça a partir do latim, a única língua que tínhamos a tal da Bíblia, né? Nós começamos a desenvolver uma outra série de pensamentos que também é importante para que se mantenham as estruturas sociais. Então é importante dividir pessoas a partir de genital e, a partir desse genital, designar qual gêneros essas pessoas devem ter. Porque para a construção da sociedade que eu quero, para a construção da ciência médica que eu quero, para a valorização dos meus padrões, dos meus valores, é preciso que a coisa seja desta maneira. E aí nós temos essa divisão que vem segregando, matando, excluindo. E aí eu digo, então, não queremos jamais, a partir de todo esse contexto, apagar a palavra travesti, o nome travesti. O nome travesti é um ato político, é histórico. Inclusive, diante do nome mulheres transexuais. A gente percebe nitidamente, quando a gente vai aos espaços e uma companheira se apresenta enquanto mulher transexual, e aí vem sempre, ou é um olhar de tipo, uau, tá na novela, uau, tá em alta, ou é um olhar de pobre, coitada. Ela odeia o corpo. Ai, que judiação, ela é doente. E aí a outra, sou travesti. Cuidado.
né? Segura a bolsa, né? Não divide o copo de água, porque já está estigmatizado dentro da palavra. Já foi concebido e já foi colocado que travesti é a marginal, é a prostituta, é a drogada, é a doente, é a que rouba. E a transexual, agora, por interesse também da ciência médica, porque, como já disse, transexualismo que permanece com o sufixo ismo ainda até hoje no CID. DSM teve uma nova tiragem em 2010, se eu não me engano. Eles fizeram algumas revisões do DSM, e mesmo assim, o transexualismo, como patologia, como doença, permanece lá, né? Então, já está colocado. E aí eu não quero, porque eu não lembro e nunca ouvi dizer que foram um movimento de mulheres travestis que tomaram para si o nome As Travestis e que construíram, a partir daquilo, por autonomia, um movimento político, um movimento de luta. Não, o nome foi dado por uma branquitude cisgênera colonizadora para estigmatizar, para diferenciar, para marginalizar, para pôr as margens da sociedade, para diferenciar mesmo. Eu acho que esta é a palavra. Para diferenciar. É um marcador de diferença. E assim somos todos diferentes. Sejamos nós travestis, sejamos nós cisgêneras, sejamos nós negras, indígenas, brancas, pardas, o que quisermos, amarelas, verdes, azul e cor-de-rosa. Sempre haverá uma diferença. E as diferenças são importantes. As diferenças é o que nos move, é o que nos une, mas essas diferenças não são necessariamente algo ruim. Esta pluralidade, porque aí é um grande problema também da transfobia e do racismo institucional, porque nós estamos falando de opressões que são institucionais, que são estruturais, que não é casos isolados. Eu não falo a partir de um acontecimento isolado, eu falo a partir de relatos genéricos, eu falo a partir de vivências que se repetem todos os dias, recorrentemente, e que o quadro não se muda, porque parece que a gente fala, explica, elucida, faz de algo pedagógico, faz o mais didático possível, e a coisa não vai. As pessoas ainda não conseguiram humanizar as comunidades das pessoas transvestigêneres, assim como não conseguiram ainda humanizar o povo preto, o povo indígena, porque cada vez mais o pensamento eurocentrado, a autoestima delirante de uma branquitude medíocre, de uma cisgeneridade medíocre, porque ser cisgênero e ser branco não nos coloca acima de ninguém, até porque não foram os negros e nem os indígenas que precisaram dos brancos para construir este país, para construir essa história, para construir esta nação, muito pelo contrário. A nossa mão de obra foi escravizada para que hoje uma branquitude medíocre pudesse usufruir de inúmeros privilégios. E se hoje uma branquitude medíocre usufrui de inúmeros privilégios, significa que uma negritude ainda usufrui de um bando de opressões. Trocaram o chicote material por um chicote racional, por um chicote intelectual, por um chicote econômico. Nos deram uma falsa abolição. E aí nós somos nossos corpos desviantes. Sim, somos corpos desviantes, porque desviamos a norma de uma sociedade medíocre. E queremos ser desviantes, porque não queremos estar dentro de uma norma medíocre, porque não somos medíocres. Somos pensantes, somos fortes, construímos cultura, construímos crença, construímos prédios, construímos ouro, construímos um império para a Igreja Católica, sobre o nosso sangue, com o corte das nossas costas, com os calos das nossas mãos. Não somos medíocres. Queremos estar dentro desse conceito, que sim, é péssimo. É péssimo porque é um conceito que queira dizer, olha, existe o certo, existe o correto, existe aquilo que é o ideal, que a gente olha e acha bonito, que a gente coloca no Big Brother, na novela, que a gente dá os cargos de destaque, porque é isso que a gente quer vender, é isso que importa, é a manutenção da beleza, é a manutenção dos privilégios, é a manutenção da família. E aí nós temos aqui um bando de viado que fala, né? Negrinho, traveco, sujo, puta, drogado, não sei. E aí nós colocamos essas pessoas que para nós, sociedade branca, hegemônica, não são pessoas, né? São, sei lá, alguém precisa operar a máquina. Alguém precisa chupar o meu pau por R$20 na madrugada, quando eu estou louco querendo voltar para casa. E não pode ser minha filha, estudante da USP, faz medicina. Não, precisa ser o traveco, precisa ser aquela preta. Não pode. Alguém precisa fazer esta função.
Por quê? Porque a prostituição, e aí sim também puta feminista, porque fui para a prostituição aos 14 anos de idade, expulsa de casa. E quando a gente fala em prostituição, sobre a legalização da prostituição, sobre a redução de danos dentro da prostituição, sobre assistência médica dentro da prostituição, a gente não está falando de uma prostituição compulsória, forçada, violenta, quase análogo ao estupro. Sim, porque aos 14 anos de idade, ir para a rua sem o mínimo de estrutura psicológica, física, emocional, sem saber sequer o que era sexo, porque por mais que coloquem os nossos corpos, e aí dizendo enquanto preta e travesti, transvestigênero, eu não expliquei o termo, né? Não expliquei porque eu fui divagando e acabei esquecendo. Vou retomar só sobre o termo. O termo transvestigênero é uma renúncia ao termo, a palavra sem apagamento, porque politicamente, institucionalmente, nós ainda vamos continuar usando sigla LGBT, as travestis, as mulheres e homens transexuais, mas para minha subjetividade, para minha vida, para o meu corpo enquanto ato político, eu renego o termo doente, patológica, como mulher transexual, não quero, não me coloquem nesta caixinha, e também não quero o estigma e o peso da mulher travesti. Não quero porque isso não me pertence. Não quero porque esta construção não é minha. Não quero porque ser travesti não significa ser marginal, doente, promíscua e suja. Ser travesti significa ser jogada à marginalidade, à promiscuidade e à sujeira. Ser travesti significa ser colocada para a rua aos 14 anos e ter que se prostituir durante anos para não morrer de fome. Não é para sobreviver porque eu escolhi. Hoje, eu, Érica, posso dizer que se por um acaso eu quiser ir para a prostituição, eu posso me dar ao prazer de dizer que eu vou à prostituição, porque a prostituição é um trabalho digno como qualquer outro. Porque ser puta não me torna inferior a ninguém. Porque puta, médica, não vejo a menor diferença. Vejo pessoas trabalhando, cada uma com a sua prática profissional, cada uma com seus instrumentos de trabalho, cada uma naquilo que se propôs a fazer. Se existe um pensamento que molda também as profissões, e a gente tem que nomear tudo mais uma vez, né? A gente tem que dizer qual é a boa, qual é a que vale, qual é aquela que a gente tem que seguir, que tem que ser a do sonho. E qual é aquela que, imagina, isso não é nem trabalho, mas amor. Aguentar a noite inteira numa esquina em cima de um salto alto, até às 6 horas da manhã, passando por tudo que a gente tem que passar, ouvindo tudo que a gente tem que ouvir. Se isso não for um trabalho, dentro dos moldes capitalistas de trabalho, de exploração do trabalho mesmo, de você dar mais e ganhar uma porcentagem, o que é trabalho? O que é trabalho? Se as putas não são trabalhadoras, quem são as trabalhadoras? Então, estes dois nomes, e aí numa conversa com Indianara Siqueira, do Rio de Janeiro, uma mulher incrível, também transvestigênero, num bar a gente estava conversando e, enfim, eu não gosto desta palavra, eu acho que ela é carregada de muita dor, de muito sofrimento, de muito estigma, ela eu também não. Eu falei, o que a gente poderia, né, propor? E aí pensamos também em algo que abrangesse todas as transvestigeneridades, porque a gente fala em travestis e mulheres trans, minimamente em homens trans, porque ainda se fala muito menos, né? Parece que é menos interessante, parece que é menos importante, né? Parece que a sigla T só é composta por mulheres trans e travestis, o que não é uma verdade. Nós temos outras transvestigeneridades, e com o passar do tempo e com o empoderamento destes grupos desviantes, nós podemos ver que elas vão crescendo cada vez mais. Então nós temos pessoas não binárias, nós temos pessoas com gênero fluido, nós temos pessoas agênero, nós temos o movimento queer, nós temos uma leva de outras coisas que não são cisgênera. E que bom, porque ser cisgênero deve ser o uá. Eu não queria. Não, mas deve. Várias pessoas cisgêneras podem dizer que não deve ser legal acordar de manhã e falar, porra, vou ter que ir para o mundo com a minha pele branca, cisgênera, opressora. Não queria. Eu queria muito que essa luz sumisse. Tá, e tá muito quente. Ai, obrigada. Ser cisgênero é o ó, mas enfim, mesmo sendo o ó, e é, não vou voltar atrás, não adianta. É o ó, é muito ó. Ai, obrigada, querida. A nossa proposta de debate
É exatamente se pôr neste lugar, se perceber neste lugar, porque quando nós começamos as mudanças, né? Quando nós começamos a perceber que agora é o momento de entender que sim, a pele branca é um símbolo de opressão estrutural, que sim, a cisgeneridade é um símbolo de opressão estrutural, mas ok, eu não tenho culpa de ter nascido com a minha pele branca, né? Outro problema dos brancos, mas tudo bem, né? Assim como problemas do cis, eu não tenho culpa de ter nascido e ser uma pessoa cisgênera, né? Então a gente não responsabiliza, não culpa, realmente, não existe culpa, porque a culpa é um conceito cristão, né? Um conceito cristão, judeu, a culpa não existe mesmo. Então essa denúncia de ser cis é o ó, de ser branco é o ó, mas não é para ser levado também para um lugar de, realmente, eu sou ó, então eu vou ser ó para sempre, fazer o quê? Sou ó. Não, realmente eu sou ó, e a partir deste ó que eu sou, o que eu começo a fazer para ser menos o ó? É esse o pensamento. É essa a proposta. O que eu faço a partir de agora, que eu olhei no espelho, tomei consciência do quanto o meu corpo, só por existir, rouba e usurpa espaços de outros corpos, mesmo que eu não queira, porque para outros corpos já está determinado e designado um bloqueio e um freio, você vai até aqui. E para o meu eu só vou. É a bendita ladeira do privilégio. A pessoa vem rolando, despencando, despencando. É tanto privilégio que ela cai. De repente ela... Porra, sou médica. Como? Tem um carro, um apartamento, uma casa na praia. Não sei nem como eu consegui. É essa ladeira que a pessoa não sabe. Privilégio, rola, pá. Gente, sou doutora. Quando? Como? O que eu fiz? Gente, nunca lavei uma calcinha. Tenho 3 carros, né? E é isso, se perceber neste lugar, se perceber que por mais que, de uma forma subjetiva, fora do macro, não haja uma responsabilidade de fato, né? Mas dentro do macro e das estruturas, existe um lugar específico e designado para estes corpos. Né? Então, sim, sou ó por ser branca, sou ó por ser cis, sou ó por isso, mas não é num ó de tipo, sou terrível, morro, acabou. Queremos a destruição? Não. Queremos a percepção, a tal da empatia, né? Essa palavra tão, também, já desgastada, né? Empatia, só quando é com a pessoa. Quando para dizer, não põe a mão no meu cabelo, mas você é muito violenta. Você é muito agressiva. Quando é para dizer não é o travesti, as travestis. Trate-a no feminino, trate-o no masculino. Respeite a identidade de gênero das pessoas transvestigêneres. Respeite o corpo das mulheres negras. Respeite a nossa história. Respeite a nossa cultura, a nossa arte, a nossa contribuição para a construção disso aqui. Deste grande lixo, se tornou um grande lixo, porque não foram as nossas cabeças a conduzirem. Nós só servimos como mão de obra para ganhar o quê? O morro, a favela, a fome, para ser jogada no quartinho do fundo da Sinhá. Porque ainda nós estamos vivendo este momento. Nós ainda vivemos um Brasil colonial. E é preciso que aqui vários rostos jovens... E aí sim, sou da gerontologia, faço toda... Esse etarismo existe dentro de mim. Todo momento estou olhando e fazendo essas leituras geracionais, né? Está na mão, nas nossas mãos, porque também sou jovem e pretendo viver muito, por mais que a minha expectativa de vida seja de 33 anos, nós estamos aqui resistindo e lutando todos os dias para superá-la. Está nas nossas mãos sairmos do comodismo, sairmos da... sabe, o Rio de Janeiro está sendo invadido com uma intervenção militar debaixo dos nossos olhos. Eu lembro no período de golpe, de começo de impeachment, onde eu dizia, imagina, a ditadura foi em 64, a gente já sabe, a gente tem ref de referência, que eu sou fina, a louca... A gente tem ref, a gente não vai deixar, a gente está estruturada, a gente tem livro, a gente tem conhecimento de causa. E hoje a gente vê um presidente ilegível, golpista, né? Fora Temer, fora Dória, fora essa corja toda, né? Um presidente ilegível, assinando um decreto de intervenção militar em um dos estados que nem é o mais violento estatisticamente.
As pesquisas, os pesquisadores deste país apontam que o Rio de Janeiro não é o estado mais violento do Brasil. E qual é o interesse? E nós estamos o quê? Nós estamos sentadas diante da internet, vendo isso pacificamente. Nós estamos esperando que São Paulo, Minas, seja tomada por um exército e governada por coronéis, generais, senhores que a gente sequer ouviram o nome, sequer votamos, sequer dissemos que queríamos que governasse este país. Governem. Este é o momento de percebermos os nossos espaços, as nossas potências enquanto dissidência, e aí sim, em algum âmbito, exceto os homens brancos, cisgêneros, heterossexuais, cristãos, pais de famílias, estupradores, misóginos, assassinos. Que é isto, em resumo, todos estamos dentro de alguma norma desviante. Todos estamos em algum momento, em algum lugar que não deveríamos estar, porque em alguma instância, só as coisas, a norma, só serve e cabe a estes senhores. Então, mesmo a mulher branca, se geme mais alto, se pede um tapa, já entra num espaço de desviância. Mesmo a gay discreta, o ó do movimento LGBT, blá, 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 em algum momento também cai dentro desta norma. É que existem corpos e figuras e símbolos mais demarcados em alguns corpos que deixam isso evidente a todo momento. Então, ser uma transvesti gênero e negra caminhando ao meio-dia pela rua, é óbvio que eu vou ouvir inúmeras coisas, é óbvio que eu vou, passar por uma situação que homens gays, mulheres cisbrancas, outros corpos que também em alguma instância, em algum momento, vão se ver numa situação de subalternidade diante desta norma, porque basta qualquer coisa para sair dela e já está inferiorizada. Então, todos temos potencial de começarmos a nos mobilizar. O momento é este. O momento é de entender o que o nosso corpo significa. O momento é de entender o que a gente significa e ir para a ação. Não dá mais para continuar sentadas e sentados e sentades sobre um discurso pedagógico. Nós já falamos que não somos doentes, nós já falamos que não queremos que o Supremo Tribunal Federal decida onde nós vamos defecar ou mijar. Nós já dissemos que somos pessoas que entramos ao banheiro e nunca sequer vimos o genital de outra pessoa. Muito pelo contrário, dentro do banheiro dos homens cisgêneros, a putaria rola solta. Porque quando tem um problema com o cu, porque todo mundo tem cu, então eu não entendo qual é a problemática com o cu. Quando começa a ter problema com o cu e reúne tudo, aí todo mundo quer ver o cu de todo mundo. Que é isso que os homens cisgêneros fazem. Dentro dos banheiros. Ficam 1 hora no mictório. Ninguém misa 1 hora. Sabe? Guarda isto. Ou a gente vai cortar no dente. Sabe? Porque a gente não é obrigada. É lá que acontece. Porque o Supremo Tribunal não está votando câmeras para esses banheiros. Né? Porque se é para reduzir o estupro, que não há relatos de estupros envolvendo mulheres transexuais ou travestis no banheiro, não há. Isso não significa que não aconteça. Porque, como é importante frisar, não é o falo o estuprador. O estuprador é o homem, independente do que ele tenha. Porque ele pode estuprar com o pau, ele pode estuprar com a garrafa, ele pode estuprar com o dedo, ele pode estuprar com a caneta, ele pode estuprar com o que ele quiser, porque a ideia de superioridade da sua masculinidade é o que permite com que ele seja violento e estuprador. Não é o fato dele ter um falo, porque eu conheço inúmeras mulheres que têm falos e são dóceis, são passivas, e não há relato de mulheres com falos que hajam estuprados. O que faz e gera essa cultura maldita do estupro é a superioridade da masculinidade. É o conceito de que homens... E aí, claro, os homens cisgêneros sempre acima, porque aí se apropriam do falo e constroem um outro imaginário em cima disso. E aí cada um vai construindo o seu imaginário a partir daquilo que lhe é permitido, dentro de uma pirâmide de privilégios também, dentro dessa hierarquia do privilégio. E isso é muito louco, né? É que o nosso tempo é curto, mas a gente pode discorrer sobre esta pirâmide longamente e descobrir o quanto a mente é doente. E o quanto essa construção é louca, fraca, não embasada, assim como a masculinidade, que é tão frágil, que não se pode falar a palavra cu, mas está todo mundo dando cu. É isso que eu acho mais engraçado.
E aí vão votar aonde que a gente vai usar os nossos banheiros. Então, é disso que nós estamos falando, deste momento que ainda nós estamos vivendo. Momento de não termos sequer direitos básicos. E aí eu digo mais uma vez, enquanto alguns movimentos estão preocupados com o direito de casar, nós ainda estamos preocupados com o direito de cagar. Porque a gente não sabe se a gente vai entrar ao banheiro e vai ser arrastada porta fora. Então, é sobre isso, já para resumir e terminar, inclusive, que eu acho que eu até... Ai, foi pontualzíssima! Parabéns para mim! Pela primeira vez, nunca sou. É exatamente sobre isso que nós nos propomos a dizer. O tempo é muito curto, a gente poderia falar sobre inúmeras coisas e a gente vai se perdendo na fala, porque a fala é muito orgânica, o cérebro vai reproduzindo pensamentos um atrás do outro, a gente quer falar sobre tudo e tentar amarrar no final tudo aquilo, e é muito difícil em 30 minutos fazer isso, né? É muito difícil você conseguir trazer todas aquelas informações que você tem, que você acha que é relevante para este debate, e amarrar tudo no final e deixar aquilo coeso, aquilo cronologicamente bonitinho, mas a gente também pega esses flashes e a gente vai soltando no flash, então a gente se perde aqui, a gente retoma aqui, a gente encaixa aqui e a gente constrói, cada um dentro da sua capacidade política, intelectual, racional, cognitiva, enfim, dentro das suas capacidades e habilidades, um conceito de revolução. O convite é exatamente este. O convite é para que nós saiamos tacando molotov no mundo. Para que nós saiamos fazendo a revolução. Não podemos mais continuar pacíficas. Passivas, talvez. Pacíficas, jamais. Muito obrigada. Bom, agora vamos abrir, então, para perguntas. Bom dia. Você falou da cultura, das danças do povo guarani. E aí você falou que tem dança de mulher e a dança de homem. E eu gostaria de saber como o povo guarani, a sua aldeia, lida com essa questão que a Érica levanta, que é a questão do gênero ser dividido na binaridade dessa homem e mulher, enfim, e ser estabelecido pelo órgão genital que você nasce, que a pessoa nasce. Ainda ontem eu estava conversando com duas Juruá, que foi aqui da cidade para a aldeia, para falar sobre um projeto que querem fazer com crianças guarani, sobre isso, que todo mundo pergunta. E aí a aldeia Tenonde-Porã, é claro que eu sou suspeita de falar, assim, mas eu acho de fato que a aldeia Tenonde-Porã, a terra indígena Tenonde-Porã é um território muito forte, assim, no sentido de que as coisas vão talvez voltar no passado e aí ao mesmo tempo ser diferente hoje ou mudar, estamos mudando hoje, não sei. Só sei que a palavra cacique, vice-cacique, cabo, capitão, pelo som da palavra, a gente, né, vocês de lá também conseguem entender que não são palavras indígenas, né? Cacique, vice-cacique. E aí, no Brasil, todas as aldeias têm cacique. E aí, então, o território Tenonde-Porã, o ano passado, e ainda agora, então, continua assim, foi a primeira aldeia, talvez, no Brasil, que extinguiu a figura de cacique. Não temos cacique. Na aldeia temos lideranças. É um grande conselho, onde tem jovem, tem mulher, tem homem, e ainda não temos, mas eu particularmente pretendo muito. E aí, por essas situações diferentes das outras aldeias, de outros povos, a gente também tem, então, hoje, que a gente chama de... Em Guarani, a gente fala cunha-avá, ou avá-cunha, que é os dois juntos, sabe? Homem e mulher, mulher e homem, porque a gente ainda está nesse processo de aprender, ou, enfim, como olhar para essa pessoa e falar dessa pessoa, que, de fato, para mim também é complicado. Mas eu acho que o povo Guarani-Mbuiá está sendo muito humano, assim, com essas pessoas que eu acho que, de fato, sempre existiu, mas que também
por uma situação opressiva e por essa coisa, principalmente, que veio com a cultura dos Juruá, nas aldeias tem que ter isso. Homem é com mulher, mulher com homem. Algo que não seja isso é do diabo, assim, é algo errado, não pode ser. Daí eu particularmente acho que na cultura guarani sempre teve esses caminhos diferentes, assim, essas pessoas também tão felizes, tão capazes, tão forte no espírito também ser diferente, assim. E aí há uns 4, 5 anos atrás, a aldeia Tenão de Porã, certamente como cacique, também teve esse momento muito especial, assim, que me deixou sem dormir 2 noites, porque eu já faço parte da equipe de liderança desde 2008. E aí acho que é a primeira aldeia que teve um casamento lésbico na aldeia, e aí ninguém fez nada. Ninguém pediu para expulsar da aldeia, ninguém pediu reunião, ninguém, enfim, não fez nada mesmo, assim. Só que eu, Gerá, fiquei sem dormir 2 noites, porque a impressão que eu tinha é que a tarde ia cair, todo mundo ia ficar mais em silêncio e que as pessoas iam vir na minha casa para falar o que a gente vai fazer. E aí? Não sei o quê. Porque foi a primeira vez que aconteceu na aldeia. E aí, em uma reunião, que o problema era com um homem, que era, vou até falar o nome dele, porque vocês não conhecem menos, era o Robertinho. O Robertinho, que era um 71 da aldeia, aprontou um monte, foi chamado para a aldeia para receber um sistema que tem na aldeia, que é de aconselhar a pessoa, de falar o que ele fez de errado e quais as consequências, não sei o quê. E, em coincidência, a filha da esposa dele é que tinha casado com uma outra menina, que nasceu menina, mas é um menino agora. Ele se veste como menino e tal. E aí, para desviar dele, ele falou, nessa reunião que estava minha irmã, Marisa, que é super cabeça dura, às vezes, para algumas coisas, brava pra caramba, mas que me deixou muito feliz quando ele falou assim, então, depois de falar do meu problema, não sei exatamente o que eu fiz, vocês têm que falar sobre isso também, porque a minha filha, minha enteada, casou com um menino, menina, sei lá o que é, porque isso não é normal, não pode acontecer. E a minha irmã, que é super brava, cabeçuda, às vezes, como eu disse, falando assim, o problema não é ela, que o problema é você. Se ela quer casar com ela, com ele, não é o que a gente vai falar agora. E aí é ela que decide essas coisas. Então, para mim, que nasci numa aldeia e que essas situações acontecem hoje, foi muito bom, assim. E aí, se a Marisa, que é uma das mais bravas da aldeia, falou isso, tipo, quem que vai ter coragem de falar algo diferente agora? Então, as duas estão seguras. E aí, né, o menino, né, na verdade, agora, que estava na casa de reza, onde tinha muitos guarani, começou a acontecer a dança dos Tchondaro, que é só dos meninos. E aí, às vezes, as meninas vão quando os mais velhos não estão. Eu já fui. E aí, mas nesse momento, nessa noite, estava todo mundo, as mais velhas, os mais velhos, visitantes e tal. E aí o Cauê estava sentado no meio dos meninos. E aí a dança do Tchondaro acontecendo, e desses Tchondaro foi até ele e puxou ele para a dança, assim, levou ele para a dança. Assim. Foi um outro momento muito especial, assim, que eu vivenciei na aldeia. E aí, depois disso, como eu disse para as duas Jurá ontem, com todas essas coisas acontecendo também na aldeia, o retrato que eu tenho do movimento da cultura guarani, acho que é super bonito também na parte de que está sempre todo mundo misturado, está sempre todo mundo fazendo as coisas juntos. É claro que existem regras, né? A regra para a família, para as crianças, até essa idade você não pode fazer isso e aquilo pela própria segurança pessoal e pela segurança da aldeia, como uma criança de 6 anos não pode ir adentrar um mato como queira, assim, porque tem
os bichinhos que precisa conhecer, quando ele sai, quando ele não sai, como, o que acontece, se pica, se morde e tal, tudo isso. Mas, de um modo geral, na aldeia está sempre todo mundo junto. E aí, então, existe essa situação de que tem coisas que só o homem consegue fazer, porque, de fato, tem uma força física maior, muscular maior, como carregar as toras de madeira forte, pesada, só ele consegue fazer. Eu posso até fazer, mas tem que juntar 10, 15 mulheres para carregar uma madeira que 3 homens conseguem carregar. E aí, então, é mais fácil o homem mesmo carregar. Mas daí a gente pode também ajudar em outro momento da construção das casas, por exemplo, de barrear a casa, de carregar madeiras mais finas e tal. Mas, de um modo geral, está sempre todo mundo muito junto. Agora, então, na Tenon de Porã, sempre todo mundo muito junto, homem, mulher, crianças, enfim, agora de Juruá também, que vão bastante na aldeia. E essas pessoas que estão também tendo uma liberdade maior na aldeia de ser como são, assim. Daí, agora mesmo, na minha aldeia, tem meu irmão que mudou para a minha aldeia. E aí, na casa dele, está morando o Giovanni, que eu dei aula para ele na primeira série, na segunda série, na terceira série, nunca tinha percebido nada, juro. E eu sou bem observadora. E aí, na quarta série, a minha cunhada entrou na sala para ficar com esse grupo, daí ela veio falar para mim, Gerá, na sala tem 2 cunhá-avá, ou avá-cunhá. Falei, quem? Você. Daí falei, o Giovanni e o Matheus. Falei, mas eu nunca percebi nada diferente neles. E aí, no outro dia, quando eu fui na escola, que eu olhei para ele, assim, ele tinha... assim, era outra pessoa, era outro Giovanni, assim, o modo de pentear o cabelinho, colar, a roupa. E hoje ele está super feliz e está morando com meu irmão, que é Tcheramõe, que é líder espiritual, que é mais velho, tem um monte de filho, mas que está lidando com isso de forma muito natural, assim, muito feliz também. E ele carrega as crianças, cozinha, carpe, vai para o roçado, carrega madeira, enfim, tudo acontecendo muito junto, assim. Bom dia, meninas. Érica, eu queria fazer uma pergunta. Queria que você falasse, na verdade, um pouco sobre o que você acha sobre o transfake, né? Que é algo, talvez, fazer uma comparação ao que você disse da diversidade, né? Que é vender a transexualidade como para o sistema, né? Facilitando, né? E ainda mais por estar numa escola de teatro, enfim. É difícil falar de teatro para alunos de teatro, professores de teatro, né? Um pouco complicado para quem nunca fez teatro. Mas falando, porque a gente tem uma discussão, e aí o Manifesto Transfake aqui em São Paulo, composto, escrito por as mulheres e homens trans e pessoas transvestigêneres na sua amplitude, reivindicando este espaço de representatividade, mas não desconsiderando também essa possibilidade do teatro, de que todo mundo pode interpretar, sim, todo mundo, porque estamos falando de papéis, estamos falando de personagens, estamos falando de talento. Então, se uma mulher, seja ela cisgênera, consegue fazer muito bem aquele personagem que é um homem, não há nenhum problema, porque é teatro. Quando se fala do transfake, não estamos necessariamente falando disso, porque, ok, se tivéssemos uma equidade, uma equiparação nas oportunidades, na representatividade desses corpos, ok, que um homem fizesse uma travesti no teatro. Tem tantas travestis fazendo travestis no teatro, tem travestis dirigindo homens que fazem travestis no teatro. Incrível. É teatro. Não tem homens fazendo mulheres, não tem mulheres fazendo homem, nós estamos falando de personagem. O Manifesto Transfake é exatamente pelo silenciamento, pelo apagamento dos nossos talentos, pelo apagamento das nossas vozes. Então, é preferível que se coloque um homem cisgênero para fazer uma travesti, porque a travesti não é capaz de fazer ela mesma, por exemplo, no teatro. E aí, como assim, né? Como assim nós não temos emprego? É a mesma coisa de vamos pintar um branco de negro para fazer o negro no teatro, porque o branco é muito mais talentoso do que o negro. E aí é teatro. E aí essa é sempre a grande desculpa. Mas é teatro. Mas nós sabemos que é teatro.
E nós não queremos mudar a história, a concepção, os fundamentos, as bases e diretrizes do teatro. Nós estamos falando de outra coisa. Nós estamos falando de empregabilidade que nós não temos. Nós estamos falando de representatividade que nós também não temos. Nós estamos falando de ser, pelo menos, chamada para fazer um teste desta personagem, porque nem para isso nós somos. E aí é exatamente isso. O manifesto vem repudiando este ato de apagamento, de silenciamento, e deixando bem escurecido que é exatamente isso. Se nós estivermos representadas, se nós tivermos a oportunidade de estarmos lá, se nós tivermos o mesmo direito de mostrarmos os nossos talentos, a nossa capacidade de apresentar, de interpretar este personagem, não há nenhum problema. Nós não precisaremos mais de um manifesto. Enquanto nós ainda fomos subestimados em nossos talentos, em nossas condições, e acharem que homens podem fazer papel de travestis no cinema, no teatro, enfim, nós vamos sim bater o pé. Porque isso também nasce de uma fetichização. E aí nós temos Rodrigo Santoro e Carolina Ferraz, né? Pessoas cisgêneras, fetichista. Então, olha o papel, olha a personagem e fala, que incrível, que maravilha, quero. Mas ninguém quer ir para Rego Freita, né? Fazer a travesti do Carandiru no cinema. Até eu quero. Colocar um enchimento e fazer a travesti dona de um restaurante que veio da Europa, uma história bizarra, mal contada, porque nem coesão, nem capacidade de construir uma narrativa interessante e próximo da realidade destas pessoas, porque nós estamos falando de um grupo onde 90% ainda atualmente se prostituem para sobreviver. Então, assim, eu estou buscando esta referência de saber quem é uma travesti que vai para a Europa, constrói um restaurante, volta rica, bonita para o Brasil, né? Dentro de um conceito de beleza já pré-estabelecido, porque a beleza também é muito o que é belo, né? O que é bonito. Então, quando a gente diz bonito, a gente está partindo daquela concepção do belo já colocado como belo, né? Volta dentro deste molde, dessa beleza hegemônica, e é feliz para sempre. Ai, que lindo! E as 90%? O que aconteceu? Não é Brasil? Acho que essa pesquisa... Entra, por favor, vamos atualizar os dados. Elas estão indo para a Europa, e não é mais para pôr silicone. É para ser dona de restaurante, voltando sendo feliz para sempre. Então, nem a delicadeza, é claro que não teria, porque alguém que coloca enchimento e anda de perna aberta para representar a travesti, meu amor, desculpa, né? A gente começa a andar com salto desde os 5 anos de idade, você acha que a gente vai andar de perna aberta? Me respeita, me represente pelo menos de uma forma minimamente honesta. Sabe? Porque nem quanto atriz você não está legal. Não vou nem falar de transfake, vou falar de talento. Vou falar de capacidade de interpretar. Então é exatamente isso. Se usa, e aí é isso, está em alta, está legal, está bacana falar sobre o tema. Começou-se a falar porque invadimos os ambientes, né? Metemos o pé na porta e adentramos e dizemos, chega, chega. Nós não queremos mais ser os ratos de laboratório. Agora nós queremos ser os pesquisadores. Agora quem vai falar sobre os nossos corpos, sobre as nossas condições, sobre as nossas realidades, somos nós. Não venha nos pesquisar, não venha mais tentar nos interpretar, né? Silvério Trevisan aí, que fez várias interpretações e agora também está em cartaz com um novo texto, inclusive Verônica Valentim está nessa peça, o que é importante, porque aí a gente tem uma possibilidade de repensar, né, desta pessoa se repensar, e nós temos uma travesti no teatro empregada, o que é importante também, né? A gente não pode cair também num super extremismo, mas virou marketing, assim como as nossas mortes também viraram marketing. Quando a gente vai nas caminhadas, nas passeatas, todos esses atos que acontecem, o que me preocupa, e tem cada vez me preocupado mais, é a enunciação daquele ato. Porque em todo momento que está sendo colocado, enunciado, é o número de vezes e de quantas morremos. Mas nós estamos aqui, eu estou aqui. Eu estou viva. E eu quero falar de estar viva, eu quero falar de estudar, eu quero falar de pesquisar, eu quero falar de sucesso, eu quero falar de coisas. Eu não sou um grupo que representa somente a morte, mas ficou legal vender a morte. Pegar o jornal, virar e descer sangue de travesti, é ótimo. Vamos falar. Ficou legal parecer que aceitamos, que gostamos, porque vende. Pôr na novela vai ser sucesso.
Sabe, trazer aqui na minha empresa vai ser sucesso. Colocar aqui na minha loja, porque está em alta. Mas isso não significa que entenderam de fato que nós precisamos de emprego, que não significa que uma marcha enunciando a todo momento que a gente só morre, conscientizou e sensibilizou as pessoas sobre o porquê que a gente ainda continua morrendo nesta escala. Não, só se tem a ideia de pobre coitadas, como sofrem. Aí as pessoas choram. As pessoas se lamentam, mas ainda não entenderam por que estão morrendo. Eu estou ouvindo falar de morte, 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 morte. Eu estou aqui extremamente comovida com a história das pessoas transvestigêneros do Brasil, mas eu ainda não consegui dar o clique de consciência de por que estas pessoas morrem neste número absurdo. Por que a expectativa de um cidadão brasileiro, homem cisgênero branco, é de 80 anos para mais? E os estudos gerontológicos apontam o crescimento dessa faixa etária de vida, enquanto a expectativa de vida de um corpo transvestigênero é de 33 anos. Eu estou falando de 2 vidas de diferença. E não são uma morte por consequências naturais, são mortes com requintes de crueldade. São mortes ao meio-dia com paulada, pedrada e carriola. E a enunciação dessas mortes a todo o tempo. E não se tem um clique, um despertar da consciência. Só se tem enunciação da morte, porque estão vendendo as nossas mortes. Porque os nossos corpos continuam sendo vendidos. E aí eu acho que o manifesto, não só o manifesto Transfake, que denuncia esse silenciamento, esse apagamento, essa usurpação, né, dos nossos corpos, porque nós não podemos estar em lugar nenhum, nós não devemos estar em lugar nenhum, a não ser às margens da sociedade, a não ser debaixo dos postes de iluminação. Exatamente, traz essa denúncia sobre a representatividade, mas também traz esse olhar sobre todos os outros cliques de consciência que nós precisamos ter e que a gente ainda não teve. Porque a gente está falando a todo momento, a gente está lendo e pesquisando a todo momento, mas a gente ainda não foi profundo nas causas. E a gente ainda não se colocou como agente também participante da causa dessas mortes. O quanto o meu corpo, o quanto a minha fala, o quanto a minha piada, o quanto a minha postura, e aí a minha postura dentro de sala de aula enquanto professora, a minha postura dentro de casa enquanto pai, enquanto mãe, enquanto filho, enquanto irmão, a minha postura no mercado, a minha postura diante de uma violência, né? Porque o silenciamento também é aliança, né? O que adianta passar amanhã ouvindo e voltar para minha casa e rir de piadinhas idiotas, medievais, fora de moda, que eu não sei como a pessoa consegue rir? Eu falo, gente, você está rindo disso? Você está achando que gay é engraçado? Porra, o que você não acha de mim? Porque você está rindo de gay ainda. Você está achando que 2 mulheres se beijando é legal, é fetiche. Ainda nós estamos neste processo, o que é louco, o que é assustador. Porque, olha, os movimentos, primeiro movimento, movimentos indígenas, movimentos negros, que são, acho que, as matrizes dos movimentos de lutas, dos movimentos de briga por direitos, né? Então, a gente, enquanto todos os outros movimentos, movimentos contra a gordofobia, o movimento contra a transfobia, a homofobia, a lesbofobia, todos os movimentos beberam dos movimentos indígenas e negros deste país. Porque foram os primeiros a se colocarem e dizer, não aceitaremos mais esta condição por sermos quem somos. Não quero mais ir ao tronco pela cor da minha pele. Não quero mais ser estuprada e violentada por ser uma mulher indígena. Não aceito mais isso. E agora eu vou me pôr, agora eu vou para a linha de frente. Eu vou invadir a Casa Branca e matar todo mundo. Juro, meu Jesus, eu matava. Matava todo mundo. Então, foram estes os primeiros movimentos que nos deram a clareza ou a escureza, porque já estava muito claro demais, foi preciso dar uma escurecida, porque estava claro demais, estava uma merda, estava tão claro que a gente não conseguia nem enxergar, estava ofuscada, de tanta luz, de tanta claridade, que nos motivou a escrever todos esses manifestos, este protesto, e eu acho extremamente válido, importante, histórico, um marco, inclusive para a história do próprio teatro, sabe? Um movimento de denúncia, de desmascarar, de trazer ao chão as bases que sustentam esses argumentos que invisibilizam e usurpam os papéis e a oportunidade de que mulheres transvestigêneres, homens transvestigêneres, pessoas transvestigêneres possam estar no teatro. Eu acho fundamental, eu acho incrível, incrível.
Na verdade, eu tenho 2 perguntas, mas é bem rapidinho. Meu nome é Tainá. Eu queria saber como a gente consegue visitar a tribo, se tem um dia específico e tudo mais, como acontece esse processo de vivência. E também o que a Érica acha da PL Gabriela Leite. É isso. Vou ser super breve. Eu acho a PL Gabriela Leite interessante. Eu acho que ela pode ser, sim, um caminho da regulamentarização da prostituição no Brasil, mas ela precisa ser revista em alguns pontos. Eu acho que é preciso, para se falar de PL, de projeto de leis, de representatividade, é preciso ouvir os sujeitos e as sujeitas que estão ali trabalhando com aquilo, né? Eu não posso querer dizer que eu vou vir aqui construir uma PL sobre o teatro se eu nunca estive dentro de uma sala de aula falando sobre o teatro, se eu nunca estive em cima de encenando em cima de um palco. E aí eu vou dizer, eu acho que para o teatro isso é melhor, mas eu nunca fiz teatro. Então, eu acho que ela tem, sim, uma proposta muito boa, um ideal muito bom, porém, precisa ser revista em muitos pontos e ser chamada os sujeitos que estão trabalhando com a prostituição atualmente para que compõem aquilo. É muita arrogância e prepotência achar que se pode construir um projeto de lei sobre atividades profissionais das pessoas sem nunca ter ouvido estas pessoas e sem nunca ter estado lá. Se o Jean Willis tivesse sido prostituto, ele poderia não ter ouvido as prostitutas ou os prostitutos, mas ele nunca foi, né? A Érica Cocá também não. Então, eu acho que a ideia, o sentido é muito bom, né? Gabriela Leite, que foi uma mulher incrível, uma puta incrível. Eu desfilo todos os anos oficialmente pela Daspu, que é uma marca da Gabriela Leite, fundada pela Gabriela Leite, que é uma mulher, sim, histórico, marco, mas, e aí acho ótimo que a lei, que essa PL tem o nome dela, acho que ela, sim, é uma representatividade, mesmo ainda sendo uma mulher branca, etc. e tal, mas a história dela dá para se falar de prostituição, né? E eu acho que não dá para se falar de nada sem fazer recortes de gênero, de classe, de raça, de lugar, de localidade, né? Que a gente também começa a falar muito de uma visão aqui, muito da nossa região, muito São Paulo, mas é preciso rever alguns pontos. Mas eu acho a PL interessante. Sendo revista, eu acho que dá para defendê-la. Mas nem isso está sendo feito, né? Criaram-se uma PL, Gabriela Leite, depois criaram-se a João Nery, para poder dizer que, olha, fizemos, estamos preocupados, mas sequer houve uma defesa, uma briga para que essa PL passasse a valer de fato, fosse sancionada. Nada. Ela existe, está ali no papel, anyway, né? A gente agora tem um projeto também pela a ferrovia da Rumos, que é a carga, né, o trem que carrega milho transgênico, feijão, né, com veneno, para o progresso do país, está atravessando o nosso território. E aí, pela lei de Juruá, né, que é recente, o empreendedor tem que dar compensação para a aldeia, para a comunidade, ou para o povo que está impactado, né, que tem um impacto ambiental. E aí, um dos programas que a gente desenvolveu na aldeia é trabalhar por um modelo mais saudável de turismo. E aí recebeu o Juruá na aldeia de forma diferente, não como esse turismo comum, né, como tudo que está sendo dito aqui pela Érica, que é super claro e, enfim, é isso mesmo. E que o Juruá vai na aldeia e aí vê os indígenas como bichos, como tá entrando no zoológico, assim. E aí entra na aldeia de Nondeporã, daí vê a Jirá com vestido, chinelas havaianas, daí fala, cadê a Índia? A Índia tem que estar pelada, tem que estar vermelha, tem que estar com o adjacá, o cesto na mão, ou o cesto na cabeça, indo colher fruto no mato e tal. Se está assim, não é mais indígena. E aí, então, tem um projeto que vai abrir um site que o Juruá vai poder entrar, mas ela não está pronta ainda. E aí, no território de Tenondé, então, tem 7 aldeias e cada qual tem uma oferta de roteiro diferente, assim. Daí, roteiro diferente, valores diferentes, mas dentro de uma ideia de um turismo saudável, assim. Que um dos objetivos é fazer com que o Juruá faça uma reflexão, reflita sobre
que esse povo indígena não é um ser diferente, não são seres de outros planetas, mas que faz parte desse mundo que eu vivo, desse espaço que eu vivo, desse território que eu vivo. E aí criar e pensar e continuar tendo esperança de que um dia a gente vai ter, então, um mundo mais justo para todo mundo. Mas, às vezes, eu acho muito difícil. De fato, porque o Jurá é muito Jurá e é muita coisa ruim. E esses caras que a Erika estava falando, tudo que existe, de fato, não sei quando vai mudar, porque eles continuam tendo filhinhos. Daí que tem um amigo de Jurá que fala para mim, que falava para mim, agora estou sem falar com ele há alguns anos, mas ele falava, Jurá, é sério mesmo, se eu ver bebezinhos de Jurá branco, dos meus parentes brancos, rico, assim, eu ponho no vaso e dou descarga. Daí algumas pessoas ficam perto dele e ficam, nossa senhora, Robson, não fala isso. Deve, não, vai crescer, vai ficar igualzinho o papai, igualzinho a mamãe. E aí, para mim, também parece que isso nunca vai mudar. Assim. Mas, enfim, a gente está vivo e a gente deve, para mim, que sou indígena, enfim, se está ruim assim... Se parar de lutar, vai ficar pior. Eu acho que tem que continuar lutando, brigando, gritando, xingando, falando palavrões também, que o pessoal acha super feio às vezes. Mas, enfim, é bom. Quando eu tive a Titília, que a minha filhinha que está com o papai ali, 2 meses, eu falei muito palavrão assim na aldeia. E a minha sobrinha falou, nossa, a gente nunca viu você falar tanto palavrão assim. Mas é bom. Mas, enfim, daí tem... Daí o site vai ficar pronto, mas por hora pode pegar aqui com o pessoal que tem o meu contato. E aí, mesmo sem estar pronto, a gente está atendendo os Jurá. Às vezes, Jurá para ficar uma semana, família, escola, enfim, vários jeitos. E eu gosto muito de fazer de vários jeitos diferentes, assim. E aí, qualquer coisa, a gente pode marcar para ir na aldeia. Mas obrigado pela atenção também. Gostei muito de te ouvir. Eu queria muito que você fosse na aldeia para falar. Vai ser ótimo. Eba. Muito obrigada.